Olá, hoje eu queria falar sobre algo que eu venho pensando, não de forma tão recorrente assim, mas de forma bastante profunda quando vem o pensamento, que é na filosofia estoica existem duas palavras, né, que significa algo muito poderoso, que é memento mori, significa somos mortais, eu sou mortal, você é mortal. Um dia nós vamos morrer. Nós somos findáveis. E comecei a pensar de forma bastante mais profunda nisso por, por dois motivos, assim. O primeiro motivo, o marido de uma grande amiga da minha mãe está com uma doença incurável e ele já sabe que vai morrer em algum momento muito próximo. E eu fiquei pensando, cara, como deve ser você saber que vai morrer? Só que ao mesmo tempo em que eu pensei nisto, do tipo, cara, eu sei que amanhã eu vou morrer, deveria ser este então o pensamento que todos nós deveríamos ter todos os dias. Eu posso morrer a qualquer momento. Nós somos mortais. Isto é, nós temos um fim. O nosso fim pode ser daqui 2 minutos, pode ser daqui um dia, pode ser daqui um ano, daqui 15, daqui 50 anos, 100 anos. Nós não sabemos quando é o nosso fim. E eu vou chegar num ponto bastante importante a respeito desse pensamento, mas aí o segundo pensamento que me veio foi: um dia eu acordei com um negocinho que assim, e aí mostrei para Carla, minha esposa, e aí passou esse pensamento: caramba, pensou que se. Não é, tá? Só para avisar. Mas pensou que se fosse uma doença super X, sei lá, e que eu morresse amanhã, e nós estamos fora do país, nós, caso você não saiba, ou chegou hoje, nós somos nômades e estamos neste momento, hoje, nessa gravação aqui, nós estamos na Macedônia do Norte, na capital, Skopje, completamente longe de casa. Aqui fica mais ao leste europeu, na região dos Balcãs. Estamos bem ao norte da Grécia, né? Então, estamos longe de casa. E aí veio esse pensamento: caraca, se eu estivesse no Brasil, por exemplo, teria lá acesso ao SUS, por exemplo, teria acesso a um hospital do qual eu relativamente conheço, estaria perto da minha família. Isso se fosse alguma doença grave, tá? Estaria perto da minha família, perto dos amigos e tal, e morreria em paz. Mas, por conta de uma decisão na minha vida, eu estou num país completamente diferente, do qual eu não sei nem falar oi. A escrita é para o nosso padrão, para aquilo que a gente está acostumado como alfabeto, bizarramente diferente, completamente diferente assim. E se eu passo mão aqui, o que aconteceria comigo, sabe? E aí passou esse pensamento na minha cabeça, só que ao passo que esse pensamento foi assim, passou pela minha cabeça, outro passou pela minha cabeça. Mas se eu tivesse no Brasil ainda, eu já, entenda o que eu vou dizer, eu já teria morrido. Porque, filosoficamente falando, a vida existe para a vida e não para a morte. Isto é, se eu estou vivo, eu devo viver. E a vida pressupõe movimento, a vida pressupõe atividade. Tudo aquilo que fica completamente estagnado passa a não ter vida. Por mais que não vejamos, todos os itens que existem estão em movimento. As partículas, as moléculas estão lá em movimento. Entretanto, quando olhamos com nossos olhos normais, esses objetos estão estagnados. E na fotografia nós chamamos isso de objeto morto, inanimado. Ah, vou fazer uma fotografia morta, still, parada. Por quê? Porque se não está em movimento, está morto.
esta é a ideia que pressupõe a palavra vida, né? Então, quando nós falamos, nossa, vida, né, do latim é vita, e aí vem a palavra vitalidade, nós estamos vivos, em movimento, ativos. Se eu estou num lugar na qual eu não sinta que eu estou em movimento, que eu não sinta que eu sou útil, que eu não sinta que eu estou vivendo aquilo que eu nasci para viver, e como nós sabemos aquilo que nós nascemos para viver? Dentro de nós sentimos isto. O nosso coração palpita em prol de algo. Muitas vezes não sabemos que algo é este, mas latentemente, lá no fundinho, se nós dermos ouvidos ao nosso coração, nós encontraremos pelo menos alguma pista daquilo que nos torna vivos. E aí, um dia, logo depois desse caso aqui, que eu senti um negocinho e tal, eu fui escovar os dentes e comecei a pensar, cara, imagina uma pessoa, uma jovem, um jovem, que pega, vende tudo que tem, simplesmente fala, cara, vou viver, sei lá, o pensamento foi, vou viver lá na Tailândia, vou passar 6 meses lá, vou encontrar algum líder religioso lá e começar a viver uma vida mais tranquila, uma vida com significado. Ela chega lá, descobre lá uma doença super grave, morre em uma semana. E aí todo mundo fala, tá vendo? Largou tudo e tal, foi morrer em outro lugar. Só que não paramos para analisar que a busca dela foi para viver. A busca dessa pessoa foi para encontrar a vida. E ao encontrar a vida, a morte física aconteceu, entretanto que naquele período em que ela se sentiu viva, ela viveu. E se ela tivesse ficado onde ela estava e a mesma coisa tivesse acontecido, ela teria morrido da morte já, porque ela não teria vivido. O conteúdo hoje nasceu desse sentimento, pelo menos que eu tenho e que já que sou eu que estou produzindo esse conteúdo, de encontrar a vida, de encontrar esse significado, essa utilidade para este ser que existe. Encontrar vida para os meus sentimentos, vida para os meus pensamentos, vida para este corpo. Quando nós vivemos algo da qual nós sentimos que não pertence a nós, isto seja no convívio social, isso seja no bairro, na cidade, no país que você mora, na casa que você mora, seja no teu trabalho, na profissão que você desenvolve hoje, seja no que for. Se ali existe algo da qual, não estou falando do incômodo de tipo, putz, essa pessoa aqui é chata, tá chata, eu convivi aqui. Não, eu estou falando daquilo que é íntimo, que é lá dentro do teu coração. Você fala, cara, não é isto que me satisfaz. Não é isto que me alegra, que torna a minha vida feliz, que torna a minha vida útil, que torna a minha vida completa. Não é isto. O convite é para que você comece a repensar a respeito da vida que você está vivendo, para que você possa tomar a decisão, eventualmente, se quiser, obviamente, de fazer alterações nela e então passar a viver. Sempre quando nós passamos a viver de fato, é incrível o resultado que nós passamos a ter. Quando em 2017 nós, Carla e eu, viemos passar um mês na Europa, nós fomos para Espanha, Portugal, Inglaterra e França. Nós não tínhamos a menor condição de fazer aquela viagem e aquela viagem simplesmente aconteceu. Em coisa de 3 meses estava tudo fechado, tudo pago e tal. E quando nós estávamos há poucos dias, sei lá, 3 dias, 4 dias da viagem, foi quando conseguimos dinheiro para passar os 30 dias lá para comer. E aí eu chego à conclusão de que era para fazermos aquilo. E vou contar algo que minha mãe
volta e meia conta para mim, porque eu não tenho muito dessas lembranças, eu tenho muito desse sentimento. Mas da lembrança eu não tenho muito, que foi desde que eu me entendo por gente, sei lá, eu tinha 4 ou 5 anos, minha mãe disse que eu comecei a falar muito cedo, mas desde quando eu era muito, muito novo mesmo, 3, 4 anos, 5 anos de idade, eu já dizia que eu ia morar em outro país, de que em algum momento eu aprenderia inglês. Isso foi uma coisa que nasceu dentro do meu coração desde criancinha. E quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a pensar que talvez fosse interessante ir morar no Canadá, porque pelo menos naquele momento parecia que era o país de todo mundo que ia sair do Brasil ia para o Canadá, porque o Canadá era diferente. Porque muita gente falava que ia para a Europa, ia para os Estados Unidos e pouca gente falava do Canadá, e o Canadá sempre foi um país incrível. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, só que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, isso eu me recordo, que eu falei, vou para o Canadá. E aí eu tava com 29 para 30 anos e eu tava indo para Europa. Dos 12 aos 29, eu não vivi o que eu sentia que eu devia viver. Eu não estive em movimento dentro daquilo que estava no meu coração. Obviamente, eu vivi momentos incríveis. Eu casei nesse período, fiz 2 faculdades nesse período, fiz trabalho voluntário 2 vezes no Haiti, ajudando crianças lá, escolas e igrejas lá. Obviamente isso aconteceu e isso faz parte de quem eu sou e eu sou muito orgulhoso de tudo aquilo que eu vivi nesse período. Entretanto, o ponto é, eu sempre tive este incômodo do qual eu não estava vivendo o que eu nasci para viver. Para muita gente, este sentimento de viver fora do meu país pode ser algo pequeno. E se for pequeno para você, perfeito, para mim não era. E talvez aquilo que você deseja viver para mim seja pequeno. E tudo bem também, porque para você não é. Agora, aquela vida da qual, dos 12 anos até os 29 que eu vivi, quando eu cheguei nos 29, eu parei e pensei, cara, eu não quero viver a música do, acho que é Zeca Pagodinho que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu quero tomar o controle da minha vida, eu quero tomar as rédeas da minha vida e começar a caminhar a minha vida para aquele lugar do qual eu quero viver. E foram 6 anos, quase 6 anos, para eu chegar nesse lugar que eu tô hoje. Quase 6 anos. Tomando as rédeas da minha vida e fazendo alterações para que eu chegasse onde eu gostaria de chegar, que é onde nós estamos hoje. Neste ano já passamos por 7, acho que 7 países só neste ano. Em 29 anteriores eu tinha visitado 2, 3 países. E em um ano foram 7. Hoje eu me sinto muito mais dentro daquilo que eu nasci para viver. E o mais maluco é que ao passo em que eu dei esses movimentos, né, para cá, caso você esteja só me ouvindo, eu fiz o movimento do corpo aqui para a direita, para a esquerda, eu comecei a descobrir novas habilidades que eu tinha. Muitas dessas habilidades, habilidades que eu sempre ouvi as pessoas dizendo que eu tinha, mas eu não reconhecia em mim. E isso, obviamente, me gerou o, o conteúdo chamado ponto cego que está aqui. Você pode ouvir depois. Estava aqui, já. E aí, este conteúdo, inclusive, é fruto dessas descobertas que eu tenho tido nesse momento. Por quê? Quando nós tiramos os empecilhos da nossa frente, daquilo que não pertence à nossa vida, mas que estão ali, na nossa vida, impedindo com que a gente dê movimento a essa existência, conseguimos clarear a nossa vida, conseguimos iluminar o nosso caminho e com isto conseguimos enxergar as habilidades que nós temos. Hoje, se eu perguntar para você,
que essa foi uma pergunta que foi feita para mim e eu levei um pouco mais de um mês para ter uma resposta só. E eu poderia ter várias, mas eu tive uma só, que é: quem é você? Quando alguém pergunta assim, quem é você? A sua resposta não pode ser nem seu nome, nem sua filiação, isto é, quem é seu pai, quem é sua mãe, ou quem é seu irmão, sua irmã, seu primo, seu amigo, isso não pode. Não pode ser a sua profissão. Não pode ser o lugar que você nasceu. Não pode. Nenhuma dessas coisas. O que fica no final? Então eu faço a pergunta: quem é você? Você consegue dar uma resposta de bate-pronto assim? Eu levei um pouco mais de um mês para falar quem eu sou. Né? Você não pode dizer nem a sua profissão, nem o que você faz, porque tem gente que tem como profissão um engenheiro e é motorista de Uber. E eu não estou falando isso como demérito, tá? Eu estou falando só sobre ações. Eu conheço muita gente que, como profissão, desejou ser desenhista industrial e hoje trabalha com fotografia, por exemplo. Então, assim, nem o que você estudou para ser como profissão, nem o que você tem desenvolvido na sua vida. Não... Todas essas respostas não podem ser usadas para a pergunta: quem é você? E aí, muita coisa começou a desencadear, dentro de mim principalmente. Vários medos, várias inseguranças que estavam escondidas começaram a dar as caras e eu comecei a: olha, eu tenho medo disto. Olha, eu tenho insegurança daquilo. Nossa, eu lembrei de algo que aconteceu comigo que me bloqueou naquele lugar. E aí, isso significa que a vida está dando movimento. A vida está acontecendo. Tem aquela frase que água parada apodrece. Então, a água corrente traz vida. Sempre ao lado de rios, rios que verdadeiramente fluem, sempre tem árvore, sempre tem verde. E nós vimos isto em poucos lugares do Marrocos, onde nós fomos lá mais para as montanhas, ao redor de lugares que tem rios, há verde. E Marrocos é quase todo deserto. Então, sim, onde há vida, há vida. Então, quando você começa a se movimentar, tudo aquilo ao seu redor que está parado, está estagnado, que não se movimenta, que não cresce, não evolui, começa a crescer, começa a evoluir, começa a acontecer. Relacionamentos começam a acabar porque já estavam acabados. A gente estava ali só mexendo naquilo que estava morto já. Relacionamentos novos começam a acontecer. Você começa a perceber pessoas que fazem parte da sua vida e que você não dava valor porque você estava tão parado ali que parecia que aquela pessoa não fazia parte. Quando você começa a se movimentar, você começa a perceber que essa pessoa estava na mesma movimentação que você e ela se achega. Você se achega a ela e coisas legais começam a acontecer. Isso tudo vai trazendo para você uma, minha mãe que gosta dessa palavra, né? Novidade de vida. E você começa a caminhar. Então, lá atrás, nesta conversa que estamos tendo aqui, falei sobre o memento mori, a ideia de que um dia vamos morrer. Tem até uma ideia que uma vez eu ouvi que é: você já parou para pensar que todos os anos você passa pelo dia da sua morte? Meio que a morte fala: olha, eu tô aqui nesse dia, hein? E parece meio mórbido essa história, essa conversa, mas não é. Saber que você vai morrer é um convite a você passar a viver. O que te impede de sair do trabalho que você está hoje e ir trabalhar com aquilo que você realmente gosta? Ah, é o medo de não ter o dinheiro, é o medo de perder isto, é o medo daquilo, é o medo daquilo outro, é o medo daquilo outro. Então significa que todos esses medos estão fazendo você morrer, porque o brilho no seu olho já não existe mais. Ah, aquela verdadeira alegria no teu coração já não existe mais. Quando você deita a cabeça no travesseiro, a vontade de não acordar direito no outro dia. Ter a noção de que somos mortais, a consciência, isso faz parte, nos traz o convite para passarmos a viver. Recentemente eu vi um vídeo do Steve Jobs, do qual ele palestrou
na Universidade de Stanford. Procure essa palestra no YouTube. Ele fala sobre a morte. E aí ele falou algo que fez muito sentido na minha cabeça, foi: todos os dias, se olhe no espelho e pergunte: o que eu farei hoje? É algo que eu faria ou são coisas que eu faria no meu último dia de vida? Se a resposta for não por longos dias, algo precisa mudar na vida. Eventualmente, na vida, a gente vai ter que fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer se fosse o nosso último dia de vida de fato. Entretanto, esta resposta ser recorrente significa que estamos num caminho bastante equivocado. Um caminho que já está nos matando enquanto estamos vivos. E o convite é: tome consciência de que somos mortais. Tenha consciência de que você é mortal e de que eventualmente você pode morrer daqui a pouco. Pode morrer amanhã, na semana que vem. E o que você está fazendo na sua vida hoje é, de fato, algo que você gostaria de estar fazendo enquanto você sabe que vai morrer? Continuar vivendo em São Paulo, para mim, não era. E eu levei 6 anos de construção, levantando dinheiro, aprendendo novas habilidades, aprendendo novos caminhos e uma série de coisas para que chegássemos nós dois neste momento que nós estamos vivendo agora. Talvez para você leve semanas, leve alguns meses, ou também leve 6 anos, ou leve 10 anos. Entretanto, esta movimentação, eu tenho absoluta certeza que já trará vida para você. Assim como tem trazido vida para mim. De darmos pequenos passos em direção àquilo que nós sentimos, já traz para nós a possibilidade de passarmos a viver. Quando somos gerados na barriga da mãe, ainda somos do tamanho de um grão de feijão e o nosso coração já bate. Eu entendo que, por mais que seja pequena a movimentação que você faz em direção à vida, o seu coração já bate. Já passa a bater, você passa a viver. O seu olho começa a brilhar. Você passa a se alegrar. Você passa a ser grande, porque quem está vivendo o sonho, quem está em busca do sonho é alguém grande. Você olha para a pessoa, ela está ali, está trabalhando, está aprendendo, está se desenvolvendo. Não tem dia ruim. Não é só quando tá sol que ela vai para fora para curtir. Não, se estiver chovendo, ela vai também, porque ela está em busca de vida. Ela está em busca de encontrar a vida. E memento mori traz consigo tudo isso que eu disse agora. Ter a consciência de que um dia vamos morrer nos entrega na mão o convite para a vida. Você aceita o convite para a vida? Esta é a reflexão de hoje. Um abraço.